Aleluia. Deus tem sido fiel na sua vida, meu irmão. Ai de nós. Estava cantando e imaginando: Senhor, onde estaria eu se já não tivesse morto, se não fosse tua fidelidade? Não é? Ainda quando não somos fiéis, Ele se mantém fiel. A gente paga as consequências quando deixamos de ser fiéis, mas a gente serviu a um Deus que nunca deixa de ser fiel. Não é? Um Deus que não fica irritadinho, que não fica de mal, um Deus que sabe nos abençoar, sabe reconhecer como filhos, como nós falhamos e nos dá outras chances. Então é bom estar na casa dele, louvá-lo e agradecer o seu nome, ouvir sua palavra, estar em comunhão. Que Deus te abençoe por estar aqui hoje. Eu oro para que seja uma noite diferenciada na sua vida. Antes de a gente entrar na palavra, irmãos, a gente está sempre recomendando aqui bons livros. Eu tenho alguns aqui. Implacável, do John Bevere, muito bom. Qualquer livro do John Bevere é bom, não é? E você pode alcançá-lo ali na recepção. O livro Temperamentos Transformados, esse livro mudou nossa cabeça antes de casarmos ainda, né? Nós lemos, era um livro coberto numa certa nuvem de mistério, porque se falava muito pouco sobre temperamentos, mas ele revelou tanta coisa para nós e tem revelado ao longo dos anos. Então é um livro que a gente recomenda, Temperamentos Transformados. E aqui uma dica para jovens, adolescentes: Desafio do Namoro com Propósito. Eu podia ter escrito esse livro, mas não fui eu. 40 passos para um relacionamento sólido e feliz. E está à sua disposição. Você que quer encontrar o amor da sua vida e viver feliz ao lado dessa pessoa, tem aqui alguns bons passos, você pode encontrar aí na saída. Ainda que você diga assim: eu não gosto de ler, mas você tem que praticar para passar a gostar, irmãos. Eu sei que o ideal é quando você pratica de criança, né? Minha mãe fez isso comigo. Ontem eu estava cantando com ela, fui visitá-la e estava cantando com ela, e é lindo de ver que ela já não lembra a letra das músicas. Então eu puxei pelos hinos da Assembleia, né, porque ela cantava, dirigiu o conjunto infantil, o conjunto de senhoras, e aí eu puxei os hinos mais conhecidos. Então ela solfejava comigo, mas às vezes ela olhava para mim com cara de: quem é esse do violão aqui do meu lado? Ela olhava assim, que eu sabia, ela está esquecendo, né? Mas aí quando terminava, eu dizia: mamãe, Jesus, é o amor da minha vida, Jesus é tudo. De Jesus ela não esquece. E na nossa criação ela nos ensinou a ler, ela fazia a gente ler, família toda. A gente passou isso para as filhas, que passaram para os netos. Então é uma coisa que, se você adquire cedo, você não perde o hábito. Mas se você não aprendeu a ler, você vai ter que praticar um pouquinho. Assim como você aprendeu Netflix, assim como você aprendeu novela, assim como você aprendeu outras coisas, aprenda a ler, que você vai gostar e vai te trazer muito crescimento. Amém? Amém. Já que estamos falando de leitura, Sião vem aí, na outra semana, né, pastor? Dia 18. Começa com antropologia, amartiologia, soteriologia, né? Homem, pecado e salvação, com o pastor Jason, que vai estar melhor ainda de saúde, em nome de Jesus. Agradeço a você que tem orado por nós, para que a gente possa se recuperar, depois de muitos exames, repetidos exames, muitas visitas ao hospital. Eles descobriram que eu saí de um quadro de pneumonia, mas ainda estou me tratando com corticoides e temos tido umas noites interessantes. Essa madrugada, a noite passada, às 9 da noite, eu senti muito sono, fui deitar, e deitei até 00:30, levantei como se fosse 7 da manhã, e aí não consegui dormir e fui trabalhar. Não tinha muita coisa para fazer, apostila para ler, né, e material para compor. Então, e falei: de manhã vai dar sono, mas passei o dia inteiro. Agora, à tardinha, eu consegui dormir 1 hora, mas pior é estar fazendo hemodiálise, né, irmãos? É difícil demais, 3 vezes por semana, entra sangue, sai sangue, igual o pastor Joelso faz. Então, estou feliz. A gente pode ter um pouquinho mais de luz aqui. Eu deixei assim no início, até para os irmãos lerem. Eu queria convidar a sua atenção para Mateus capítulo 13. Deixa eu explicar para os irmãos.
No domingo nós começamos uma série, tudo começa com uma semente, que vamos falar por algumas semanas. E falamos no primeiro culto, o culto das 8, que nós não transmitimos. Ainda estávamos com problema de internet. No segundo culto, falou o pastor William. E aí, os irmãos sugeriram que a gente recapitulasse o que houve no domingo, para quem não pegou, né, no segundo culto, pudesse entender. E aí eu anexei algumas coisas e queria compartilhar isso com você. Para quem veio domingo às 8, você vai ouvir algumas coisas repetidas. E queria falar sobre isso, Mateus 13, do 18 ao 23. 13, do 18 ao 23, é a parábola do semeador. Na realidade, o capítulo 13 tem 3 parábolas sobre semente. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo e a parábola da mostarda. E essa aqui é a primeira delas, é uma que Jesus contou como uma parábola para que as pessoas não entendessem, e depois ele explicou para os discípulos em particular o que significava. Mateus 13, 18 a 23, temos aí, para que eu não tenha que ler aqui: escutai, pois, vós a parábola do semeador, para o próprio Jesus dizendo: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, aqui já é a explicação de Jesus sobre a parábola que ele tinha contado. Ouvindo a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Aí vem o segundo solo. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, alguém que ouviu, como você pode estar ouvindo hoje, ou você em casa, e logo recebe com alegria. Você se lembra disso? Ou conhece alguém que, quando ouviu a mensagem, ouviu a palavra, com alegria, o rosto se abriu, né? Uma nova perspectiva de vida, porém, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, e aí essa palavra se perde. Terceiro solo, o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E aí vem o último dos solos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Essa parábola, irmãos, a gente tira algumas coisas interessantes, e a gente vai estar falando de semente, de semeadura nas próximas semanas, porque a Bíblia é muito rica nesse tema de semeadura e colheita. E Jesus falou de diferentes maneiras como nós somos inseridos nesse conceito de semeadura e colheita. Essa parábola, ele fala que nós somos o solo, e se a semente cai, e você é bom solo, você é bom terreno, essa palavra frutifica. Então aqui nós somos solo, mas em outros textos da Bíblia, como em João 12, nós somos as sementes, que precisam morrer para dar fruto. Mateus 13 também, no verso 38, diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Então aqui nós já não somos comparados ao solo, mas sim às sementes. Já em outros textos, nós somos os semeadores. Semeia a tua semente pela manhã e não retém o teu braço à tarde. Você não sabe qual das duas prosperará, está em Eclesiastes capítulo 11. Salmo 126 diz: aquele que leva a preciosa semente, chorando voltará por certo com os seus molhos. Vamos voltar para nossa arte agora. Semente é um tema que você acha na Bíblia inteira, começando com Gênesis capítulo 1, verso 11, e é interessante que você entenda como Deus fala de semente no início, capítulo 1. Ele diz que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham semente. Aqui, a gente entende perfeitamente que Deus está falando de um processo natural para a manutenção da terra. Deus está dando, é o que nós entendemos, à própria terra a responsabilidade de gerar vegetação, plantas que produzam sementes para que sejam reproduzidas e árvores frutíferas cujos frutos contenham alimento. E o Senhor está falando aqui que essas plantas que brotariam por conta da terra, elas serviriam para alimentar o ser humano. Então a gente vai logo entender a partir do capítulo 8, essa separação. No início, a vegetação produzia
plantas que tinham sementes e que essas sementes geravam outras plantas e outras plantas. Então a terra tinha essa incumbência para alimentar o homem. Passam-se os capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí no 6 tem o dilúvio. Depois do dilúvio, no capítulo 8, quando Noé sai com a responsabilidade de repovoar a terra, Deus toma a palavra de novo e ele fala de semeadura, mas ele eleva o tom, ele muda o tom da sua voz. Verso 21 do capítulo 8, Deus diz assim: sei que o coração do homem é inclinado para o mal desde sua infância. E aqui vem o verso 22. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita jamais cessarão. Aqui Deus está falando em semeadura num tom de lei moral, não apenas lei natural de plantio e colheita da terra produzindo vegetação, que dá semente, que se reproduzem. Aqui ele está mudando o tom, e ele está dizendo, enquanto houver a terra, dia e noite, verão e inverno, semeadura e colheita nunca cessarão. Assim como a gente não pode evitar que o dia e a noite venham, assim como a gente não tem controle sobre calor e frio, nós também não temos como evitar que aquilo que a gente semeie traga uma colheita. Aqui o Senhor está falando em outro tom. Tudo que o homem plantar, não mais a terra produzir, tudo que o homem plantar, ele também se fará. Só que ele está falando em termos espirituais, em termos morais, e é uma responsabilidade que ele passa para nós agora. E é por isso que a gente quer falar sobre isso durante essas semanas. Já que é o ano de plantar e colher, a gente tem que aprender um pouco, mesmo não sendo botânicos, mas a gente tem que aprender um pouquinho sobre plantar e colher. E aprender a plantar adequadamente para que a gente tenha uma colheita igualmente abençoada. E aí vem os conceitos dentro da lei da semeadura e da colheita. Primeiro deles, nós sempre colhemos o que semeamos. Isso está falando da espécie da semente. Plantou maçã, vai colher maçã. Então, em todas as áreas da nossa vida, seja materialmente falando, seja espiritualmente ou emocionalmente, seja em relacionamento, seja em atitudes, tudo que nós colhemos, nós vamos plantar. Então, nós sempre colhemos de acordo com o que semeamos. Gálatas 6 e 7 diz, não se deixe enganar, não seja tolo, de Deus não se zomba. Você não vai plantar uma coisa e colher outra, pois tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Tem tudo a ver com o tipo de semente. Vale a pena uma paradinha para refletirmos que tipo de semente nós temos plantado. Pode ser que você esteja vivendo hoje uma situação que é resultado de uma semeadura de 10 anos atrás. Sempre vamos colher de acordo com o que nós semeamos. Quando você lê esse texto, tudo que o homem plantar, ele vai colher, para você o texto soa como uma punição ou como uma recompensa? De repente você ouve essa frase, tudo que você plantar você vai colher. Você arrepia dizendo, Jesus, tem misericórdia. Ou você diz, que bom, glória a Deus. Soa como uma recompensa ou soa como uma punição? É uma maneira de você se lembrar do que você tem plantado. Irmãos, a gente faz plantios inadvertidamente. Em atitudes, em relacionamentos, em criação de filhos. Nossos filhos são hoje o que nós plantamos neles. Quem é que pode reclamar do seu filho? Você tem que se agarrar ao texto de Davi que diz, quem pode reclamar dos... Como é que é o texto? Queixe cada um dos seus próprios pecados. De que se queixa o homem vivente? Você às vezes diz, onde esse garoto aprendeu isso? Aí para um pouquinho, aí você vem a resposta. Papai está aqui, foi papai, o professor. Você está fazendo o que papai ensinou, não é? Eles vão reproduzir o que aprenderam de nós. E a gente ensina de acordo com o que a gente decide ensinar. Pelos métodos modernos, que ainda não tem comprovação que funciona, né? Sempre que alguém vem falar comigo sobre criação de filhos, às vezes uma pessoa que não é cristã e diz assim, eu acho que o modo arcaico que vocês ensinam criação de filhos, disciplina, esse modo é atrasado. Eu digo, como é que é o modo moderno? Não, o modo moderno é a criação na conversa, entendeu? Na conversa. Irmãos, a ciência garante
que a formação mental do seu filho só termina aos 25. Aos 25. Você quer conversar com um moleque de 7 e ele entender você como adulto e você dizer: filhinho, você promete a papai que nunca mais vai fazer isso? Eu sei o que ele responde: prometo. A pergunta é: ele faz de novo? Porque não funciona, irmãos. Aí quando alguém vem e diz assim: o modo é muito arcaico, eu digo: quantos filhos você tem? Não tenho nenhum filhinho. Nem termina o assunto. Você não tem filho, você não tem ideia do que é. O que o filho muda a sua vida? E você vai ter que entender que você vai semear na vida dele o tempo inteiro. Então, se nós plantamos semente de maçã, vamos colher maçã e não laranja. Se semearmos desrespeito, nunca colheremos amor e admiração. Você foi desrespeitoso com as pessoas, foi desrespeitoso com seus pais, com seus avós, com quem quer que seja, com seu professor, com as autoridades, é o que você vai colher mais tarde. A Bíblia diz: o que o homem plantar, isso ele também ceifará. Sempre colhemos de acordo com a semente que nós semeamos. Se nós semearmos de respeito, não espere a admiração, que é o mesmo tipo de respeito que vamos colher. Se semeamos julgamento e crítica, pode esperar o que nós vamos colher. Ser crítico e julgador é muito fácil. É fácil, irmãos, eu sei. Eu sou muito crítico, não é? Sou muito crítico. Entro no ambiente, eu falo: meu Deus, vejo pessoas, eu ligo o jornal sem sono, 4h30 da manhã para assistir, aí aparece a garota falando, eu falei: quem disse para ela que essa roupa combina, meu Deus? Quem disse? Não tem lá um assessor para dizer: filho, que é isso? Que combinação? Mas é algo moderno, é uma paleta moderna, né, que ainda não foi aprovada, mas alguém inventou. Não é igual os desfiles de moda das tendências do ano. Você já viu as loucuras que vêm os modelos que ganham 1 milhão por mês com umas roupa com caixote no ombro e um cacho de uva do lado, e das tendências da nova temporada? Você vê alguém usando aquilo depois? Não, mas as pessoas vão para um desfile, pagam a entrada cara, ninguém usa aquilo, mas eles falam: por quê? Porque são os desenhistas, os caras famosos, os donos de marca, que assinam como uma nova tendência. Aí a pessoa passa aquele papel ridículo, apresentando o jornal, fala: meu Deus, de onde saiu aquilo? Aí, que moda moderna é essa, que soa estranho? Eu sei que moda, irmãos, não é? Eu fui do tempo que usava calça pantalona, aquela calça com a boca larga, era a coisa mais bonita na época. Eu vejo as fotos hoje e falo: Jason, onde você estava com a cabeça para colocar uma calça que parece uma saia, que é tão grande que era? Hoje as calças têm que ser com a boca estreita, não é? Quando eu vi alguém com a calça com a boca estreita e o sapato lá na frente, eu dizia: é o pateta, é a roupa do pateta. Hoje, se você não veste a roupa do pateta, você é um pateta, você está desatualizado. Independente do que as pessoas vistam, se você julga, uma coisa é julgar aqui dentro, irmão, nem Satanás está ouvindo, né? Você olha e fala: que é isso? Mas se você critica e julga, você está semeando, você vai colher isso e não vai reclamar. Mas se por outro lado a gente semeia amor, o que a gente vai colher, irmão? Amor. Semear o bem, você vai colher o bem de volta. Então escolha bem suas sementes. Segundo conceito dentro da lei da semeadura: nós sempre colheremos muito mais do que plantamos. Soa como punição ou como recompensa? Como recompensa. Plantei um grão de milho que me rendeu um pé com 2 espigas, com 700 espigas, 700 milhos em cada espiga. Meu Deus, um caroço dá 1.400 caroços de milho. Isso aqui é um Deus pródigo, abençoador. Ele mostra que na lei da semeadura que ele estabeleceu, nós sempre colheremos muito mais do que plantamos. O texto que nós lemos diz: uma parte caiu em solo bom e deu uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes o que tinha plantado. Isso é o mínimo que você colhe. E as sementes nunca produzem um por um, sempre se multiplicam exponencialmente. E às vezes, irmãos, uma palavrinha acertada, uma atitude bem pensada, uma semeadura bem elaborada, na vida de alguém, pode nos trazer uma colheita muito abundante, muito abundante. E
Você está colhendo na vida dos seus filhos e seus netos o que você plantou. Falei isso aqui semana passada. Tive que evocar o texto de Paulo, e evoco de novo, porque Paulo, mesmo tendo sido um perseguidor do Evangelho, uma referência ruim, quando ele se converteu, ele chegou a um ponto de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não é uma palavra de orgulho, é uma palavra de consciência que, como um líder espiritual, muita gente que chegava e olhava para ele e dizia: eu não sei a quem imitar. Ele falou: me imita. Então ele estava dizendo: eu assumo a responsabilidade de imitar Jesus, para que você, olhando para mim, você possa imitar Jesus através de minha vida. Eu não posso fugir desse exemplo, o pastor Pedro não pode fugir desse exemplo, os pastores que estão aqui não podem fugir, os líderes de ministérios não podem fugir disso. Vocês são uma imitação de Jesus para ser copiada. E o que você está colhendo na vida dos seus filhos e netos tem a ver com o que você semeou. Às vezes até por ignorância, ninguém tinha te explicado. Só que depois de hoje, você não vai poder dizer assim: ninguém me falou sobre isso, eu estou aqui para te falar sobre isso. Pais e mães modernos, temos alguns aqui, temos pais aqui de filhos pequenos, bebês, crianças em fase de escola. E o que eu vou falar pode parecer muito antagônico, irmãos, só que deu resultado. Na nossa família, que é chamado estilo matriarcal, nós decidimos que as nossas filhas iriam para a escola e nós cuidaríamos dessa primeira infância. Levar para a escola, enquanto elas estão na escola, nós trabalhávamos, fazendo diversos trabalhos, que na hora da saída a gente pudesse estar liberado, às vezes atrasava, mas nós íamos buscar. Aí toca numa bandinha da escola, vai ter uma apresentação, cancelávamos tudo para ir lá ver o filho tocar na bandinha. A outra vai participar de um teatro, nós íamos lá para assistir o teatro. Eu tinha tanto diplominha da atuação das meninas na escola, que elas pediram: pai, está ridículo a nossa parede, porque você vai colocando. Eu falo: mas é um orgulho para nós. Mas pai, a gente não faz isso. E no adesivo, no para-choque do carro, aquele negócio, as filhas passavam em primeiro lugar, ou passavam o mês inteiro tirando só notas máximas, aí a gente ganhava um adesivo que dizia: eu sou o pai de um estudante nota A. Irmãos, aquilo enchia o para-choque do carro, colocava no vidro de trás: pai, ninguém precisa ler isso. Eu falei: claro que precisa. Ué, minhas filhas estão indo bem na escola, eu ganhei um adesivo por isso, tem que esbanjar isso para o mundo ver. A gente se orgulhava, mas dava muito trabalho, irmãos, muito trabalho. Você cuidar do filho, você levar ele para a escola 8 da manhã, pegar 3 da tarde, e aí tem que cuidar do almocinho dele, tem que cuidar da preparação, ler o dever com ele, e corrigir, até que eles vão falando inglês mais do que você, aí você já vai ficando para trás, mas corrigir o dever dava trabalho. De noite, cantar antes de dormir, ler a palavra com ele, ler um livrinho devocional, isso dá trabalho, irmãos, muito trabalho. Tem um caminho mais fácil? Tem. Babá, creche, você se alivia. E aí o que você faz? Você, principalmente falando para as irmãs, você estudou, você tem uma carreira para desenvolver, não é? Você está lá fazendo sua carreira, e agora estudei para quê, pastor? A pergunta é: por que teve filho? Se você tinha uma carreira para desenvolver, por que teve filho agora? Aí você tem a carreira para desenvolver, 4, 5 anos de faculdade, mas teve o bebê antes de ir para a faculdade. Aí esse bebê começa a perambular pela cidade. É numa creche hoje, pegando uma gripe aqui, um catarro amanhã, de outras crianças, nunca fica bom. É um circuito. Você tem filho na creche, você sabe como é que é. Chegou com o nariz escorrendo, aí você não vai amanhã, porque tem... Aí vai no outro dia, tem outro nenenzinho lá, enfermo, aí essa criança entra num ciclo de viroses. O que falta para sair desse ciclo de viroses? Falta casa, colo de mãe. Você nunca vai cuidar do seu filho do jeito que a creche cuida, irmão. A creche é o mesmo remedinho para todo mundo. Bota para dormir na hora que tem que dormir. Eu fui um dia na creche, agora eles estão dormindo. Falei: mas como é que é? Não, tem a hora da soneca, eles vão para dormir. Aí apaga tudo, bota os moleques no colchonete. Negócio deprimente. Eles têm que dormir sem sono. Aí de tarde ele volta para casa, ele já dormiu de tarde. Aí esse moleque não quer dormir. Aí ele quer atenção, mas você não tem atenção para dar, porque você passou o dia trabalhando, ou passou o dia na faculdade, ou passou o dia desenvolvendo sua santa carreira. Aí esse molequinho,
porque é seu filho, não é filho dos outros, é seu filho. Ele quer a sua atenção, papai e mamãe. Se você não dá atenção, ele quebra coisa, ele chuta uma pé de cadeira, ele arranca uma unha, porque ele, com dor, mas ele quer a sua atenção. Aí você faz o quê? Esse garoto está muito chato, toma o celular de papai. Você não quer dar atenção, dá um celular, ele fica feliz da vida, ele vai ver pornografia antes do tempo, ele vai ouvir palavrão antes da hora. Daqui a pouco você começa a perguntar, onde essa criança aprendeu isso? Na faculdade que você o inseriu. De onde esse garoto está cantando esse pagode, com essa dancinha? É que a babá que toma conta dele, ela gosta de um pagode, é isso que ela faz o dia inteiro. Então ela está dançando o filhinho de Deus, que você gerou, e cantando lá, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Meu Deus, onde esse garoto aprendeu isso? Aprendeu na escolinha que você está financiando. Você está pagando para o seu filho aprender o que ele não deveria. Os anos passaram, irmãos. Aí vem os adolescentes. Aí quem sabe o adolescente é um desses que viajou com a gente dos Estados Unidos para cá agora. De Dallas para o Rio, 10 horas e meia. 99 adolescentes numa sessão de 100 assentos e 2 coroas, eu e ela. Eles não conseguem falar uma frase sem palavrão. Eles não chamam os colegas por nome. Ou me manda essa... e outro palavrão no final. E se demorar, chama outro. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Não tem mais lugar, o voo está super lotado. Comecei a orar, botei um fone de ouvido, que eu detesto palavrão, e eu comecei a orar. E na minha casa não era permitida palavrão. Eu não sei nem falar, irmãos. Tenho até dificuldade, até quando eu vou falar, Ângela sabe o que eu ouvi ali, aí eu falo uma coisa parecida para ela entender. Eu fui criado num ambiente que não se podia falar palavrão. Crente de berço, na igreja também não podia. Nessas coisas de antigamente. Aí você tem que conviver com 10 horas de palavrão. Eu falei para ela, moça, a aerovelha, que ela já tinha uns 50 anos. Falei para ela, querida, esse voo vai ser interessante. Ela falou, vou apagar as luzes todas. Vou botar eles no escuro para eles dormirem. Ela falou que senão a gente não aguenta não, moço. Mas até o voo sair e servir 1h30, palavrão demais da conta. Da onde vem isso, irmão? Filhos que não tem um acompanhamento do pai e da mãe na primeira infância, que vai alterar toda a carreira dele dali para frente. O que você semeou? A gente decidiu investir na criação dos nossos filhos. Hoje a gente colhe a diferença. Falo com orgulho para a glória do Senhor. Criamos as meninas dessa maneira. Quando as meninas estudaram, mas tiveram filhos, falei, vocês tiveram filhos, vai criar essas crianças agora. Mesmo ritmo, leva para a escola, trabalha enquanto elas estão na escola, só pode pegar trabalho durante o dia, até 3 horas da tarde, de tarde é dar atenção, comer com eles, corrigir dever, botar para dormir, levar para a igreja, e no dia seguinte ajuda, levanta, passa roupa e tal. Nós temos 4 netos, 3 e uma menina, e um deles é o Zion, que é um especial. O mais velho, o Ben, com 10 anos tinha lido 2.000 livros. Não é normal a criança ler livro com 2.000 livros com 10 anos, né? 10 anos, 2.000 livros. Era sócio honorário da biblioteca, ganhava prêmios toda vez que ia lá devolver os livros e pegar outros. Fui chamado porque era superdotado. Aí a escola superdotada falou, a gente dá tudo, a gente quer prepará-lo para que ele seja um gênio. Minha filha falou, não, ele vai crescer um pouquinho em casa, a gente vai acompanhando, na hora certa ele vai. Está com 14, já estudando, fazendo matérias de faculdade, com a faculdade garantida, de graça, porque se tornou um aluno superdotado. Colheita, é a colheita. Aí vem outro, não gosta muito de estudar. O Caleb não gosta de estudar. É o homem dos 1000 instrumentos. Hoje é aula de violão, amanhã é de bateria, nada é bom e tal. Ele não é o aluno nota 10, é o aluno nota 7, mas ele diz, tá bom, vovô, eu estou passando e tal, aquele negócio. Falei, isso aí não vai dar nada. A escola faz o teste, superdotado, tem vaga para ele na escola especial. O que é isso, irmão? Aí vem o Zion, 7 anos, especial, com autismo, limitações. Começou a fazer aquelas contas loucas dele de matemática que nenhum professor segurava. Vamos fazer um teste nesse menino. Fizeram um teste, superdotado. Tem uma vaga especial na escola. Fala, um menino que não falava, que era não verbal. Meu Deus, agora superdotado, o que é isso? Aí vem a Estelinha com 7 anos. Começaram a notar que canta bem, tem que ver a Marquinha ela cantando. Afinada, faz vibrato. Vamos fazer um teste nessa menina.
fizeram o teste. Irmãos, o que você acha que saiu nesse teste? Superdotados. Alguém fala, não, é do avô, né? Não, irmão, não é não. É colheita, você dedicou tempo, Bíblia, investimento. Veja o que você está colhendo na vida dos seus filhos ou dos seus netos, se não é resultado do que você semeou na vida deles. Babá, creche, televisão, nunca foram autorizados por Deus para assumirem a responsabilidade de criar seus filhos. Então você não vai poder reivindicar depois se você não quis investir tempo na vida dos filhos. Hoje passou um filme na Globo. Eu tinha visto lá com minha neta, e estava passando hoje, de um avô com Alzheimer, e ele tem uma netinha agarrada a ele, e o filme mostra do cuidado da neta com ele, até fugir de trem com ele, para uma viagem pela Europa, uma história linda, mas você vê que ele está colhendo aquilo que ele tentou plantar na vida da sua família. Se seus filhos aprendem com creche, TVs e babás, a fé vai ser afetada, o vocabulário, as escolhas da vida, em tudo. Então, vigia o que você está semeando. Você vai colher mais do que você planta. Terceiro conceito. Se você aguentou, vamos para o terceiro. Nós só colheremos depois que plantarmos. Há um tempo para colher. Nós só colheremos depois que plantarmos. Eu queria tanto. Tem que semear. Tem que semear. A pessoa vem e diz, olha, eu vi que fulano é tão abençoado, ele é um dizimista fiel. Pastor, então eu vou começar a semear hoje. Vou começar a dizimar agora. Ofertar agora. Semana que vem diz, pastor, estou semeando uma semana e não vi nada. Tem um tempo de espera. Tem um tempo, assim como o agricultor sempre tem que esperar o tempo certo até que possa colher, espiritualmente falando, as escolhas que fazemos podem não ter consequências imediatas, mas sempre trarão seus resultados e consequências. Gálatas 6:9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tem uma coisa que dura mais do que talento, irmãos, é a constância. Você não tem talento, mas se você for constante, você alcança. E essa constância em esperar o resultado, ela traz o resultado. Não nos cansemos de fazer o bem, de semear o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E ouça isso, existem palavras simples, que são sementes que Deus pôs na nossa mão, para nos abençoar. Falei semana passada, falei domingo, eu vou repetir aqui, baseado no texto de Números 24:9. Diz assim, Israel é como um leão poderoso. Ouça isso com atenção. Israel é como um leão poderoso. Quando ele está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Olha que verdade, escrita há mais de, 4.000 anos. Israel é um leão poderoso. Como um leão poderoso, quando está dormindo, ninguém tem coragem para acordá-lo. Ramás acordou Israel e está pagando um preço do rugido do leão. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, está na sua Bíblia. E quem o amaldiçoar será amaldiçoado. O Senhor colocou na nossa mão a semente para abençoar Israel, com palavras de bênção, com oração. A Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém, quem abençoar Israel será abençoado. E essa oração, que se faz como uma semente, ela traz resultados que o Senhor falou, será abençoado. A Bíblia nos ensina a abençoar a Israel. Por que os Estados Unidos, com todos os problemas que tem, ainda são a maior nação do mundo? Incêndio e terremoto na Califórnia, são os tornados no centro, são os furacões no leste, é problema de tudo que é jeito, ele sempre está envolvido numa guerra, se não é dele, é dos outros, mas ele está financiando, ele está envolvido ou mandando gente. Por que um país com tantos problemas, irmãos, ainda é a maior nação do mundo? Pelo menos uma razão. Estados Unidos decidiram abençoar Israel e não abrem mão disso. Era um governo democrata, abençoava Israel. Entrou um republicano doido agora, ele abençoa mais ainda. Quem mudou o consulado, a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém foi Trump. De Tel Aviv
para Jerusalém. Os acordos que ele fez agora, é claro, foi uma declaração bombástica que ele falou ontem ou hoje de manhã, que ele disse que quer assumir a faixa de Gaza, vai fazer daquilo lá um resort gigantesco do Oriente, e que os países vizinhos que assumam, o Egito, a Jordânia, os países ao redor, que assumam o povo da faixa de Gaza. Mas o povo da faixa de Gaza quer voltar para lá, que agora é um canteiro de lixo, não é? De restos de prédios, de destruição e caos. Ele falou, a gente investe ali, arruma, mas nós sabemos que os países árabes não têm intenção de reconstruir Gaza. E claro que não queremos colocar o povo palestino, que vive na faixa de Gaza, mais de 2 milhões de pessoas, para ir para lugar nenhum, ou proibi-los de voltar. Mas ali não é a casa deles, se tornou. Agora não é mais, foi destruído. E as declarações sobre o Canal de Panamá e tantas outras, né, o que mais afeta a nós brasileiros, eu acho que é a questão da deportação. Ontem estávamos falando isso num grupo de líderes aqui da igreja, até o Rômulo sugeriu que a gente fizesse uma mensagem em cima disso. Irmãos, não fiquem preocupados achando que os brasileiros deportados estão sendo injustiçados. Eles cometeram crimes nos Estados Unidos e estão presos. O Trump simplesmente disse, por que o meu país tem que pagar prisão e comida e segurança para bandido de outro país? Ele veio para cá e não soube cumprir a lei. Ele quebrou a lei, foi preso, e eu tenho que sustentar? Não, manda para o país dele que sustente, ou que solte, que decida. Como ele decidiu na campanha dele que ele vai fazer os Estados Unidos um país grande de novo, né, fazendo a América grande de novo, ele falou, nós não vamos pagar. As coisas estão funcionando. Canal do Panamá, ele falou, vai se tornar de novo propriedade dos Estados Unidos, que investiu muito, morreram milhares construindo, investiu-se muito dinheiro, eu já estive lá e vi a obra do Canal do Panamá, e agora, depois de alguns anos, o Panamá faz um acordo com China. Ele simplesmente falou, ok, nós vamos tomar o Canal de Panamá para nós de novo. Não, imediatamente o presidente do Panamá falou, já rompemos o acordo com a China. Funciona ou não funciona, irmãos? Todo dia entram milhares de mexicanos, de guatemaltecos, salvadorenhos pela fronteira do México. Não se consegue segurar. Ele não tem nada contra um mexicano cortar sua grama, ganhar dinheiro limpando a sua casa, limpando a sua piscina. O país é mantido pelo trabalho dos imigrantes. Mas ele espera que esses imigrantes paguem imposto. Que não apenas coloquem um filho na escola pública para o governo pagar, mas não cumpram os seus deveres. Que paguem o seguro do carro para quando bater numa outra pessoa, a pessoa ter o direito de ter cobertura. E brasileiro e outros chegam lá, isso eu vivi 27 anos, irmãos. Pregava isso no púlpito. Irmão, você está aqui desfrutando desse país, então você tem que pagar o imposto, tem que pagar o seguro do seu carro. Aí o que acontece? Entra um Trump de novo. A gente passou por isso anos atrás, eu fui muitas vezes solicitado para ir tirar brasileiro de cadeia. Por quê? Um irmão da igreja, líder dos jovens, homem de Deus, querido, com uma firma, com 4 carros, um montão de empregados mexicanos. Tinha uma lanterna queimada lá. O policial parou ele na rua. Simplesmente que a lanterna está queimada. Mas deixa eu ver seus documentos. Cadê a carteira de motorista? Eu não tenho a carteira de motorista. Você está dirigindo nesse país sem carteira de motorista. Vou levar você. O seu carro pode ficar, mas vou levar você. Não, tem alguém? Tem, pastor. O pastor é lembrado sempre. Aí o policial liga do telefone do irmãozinho para mim. Eu falo, sim, irmão fulano. Não, aqui, hello, Mr. Jason, Sousa, this is official. O que é isso? Officer, não sei quem. Não está indo. Não, eu estou com uma pessoa aqui, ela disse que é sua amiga da sua igreja. Ele está sendo detido porque era só uma lanterna queimada, irmãos. Mas chamou a atenção do guarda, que parece que vivem nas árvores, saem de tudo que é lugar. E aí, por causa da lanterna, pediu o documento, não tem documento. E aí, ele é detido, a gente tem que levar o carro dele, porque não pode dirigir, alguém com carteira tem que levar. E aí, pastor, pelo amor de Deus, paga a minha fiança. Pago, vou lá, quanto é? $500. A gente paga a fiança. Só que quando ele chega na central de polícia, a central de polícia vai ver os documentos dele. Você foi legalizado quando? Não fui. Então a gente vai ter que te entregar para o ICE, que é o órgão que cuida de imigração. Aí a imigração vem, pega e manda embora.
e os carros ficam para trás, a casa que comprou, os empregados que tinham. É triste demais. A pergunta é, o país onde ele estava sendo beneficiado, que lhe deu condição de montar uma firma, comprar carros, propriedade, ele tinha 2 casas. Esse país está sendo injusto, irmão. Então, quando você ouvir as notícias mascaradas, analise. Se quiser consultar, ligar para mim para perguntar, é assim, pastor? Isso a gente tem alguma experiência. Sou cidadão americano há muitos anos, passei por muitas situações, mas pagava meu seguro do carro o tempo inteiro, pagava os impostos, porque na hora que você vai se legalizar, você pode morar 20 anos nos Estados Unidos legalmente. Um dia seu patrão diz, vou legalizar você, vou pagar as taxas todas e vou te legalizar. Aí na hora que vai abrir o processo, pergunta, cadê o imposto de renda desses 20 anos? Eu não paguei, então não posso fazer nada. Você não pagou imposto esses anos todos? Não. Você só desfrutava do país, você gostou de comprar uma casa a 4% de juros ao ano, não gostou? Gostei, mas isso tem um custo. Você quer ter um carro, você paga muito menos do que se paga aqui, isso tem um custo. Isso é gerado com os impostos que você paga. Você não pagou imposto, você está sendo leviano, usufruindo de um direito que você não pagou. Vamos voltar para o texto, né? Por que os Estados Unidos ainda assim são tão abençoados, irmãos? Porque eles não abrem mão de abençoar Israel. E o Brasil quebrou essa aliança com Israel pouquinho tempo atrás. Está pagando um preço de vergonha e de respeito. Quando você vê no ranking mundial a posição do Brasil, todo dia desce uma. Vai ver na educação, como a gente caiu. Nos milhões que fizeram a prova do Enem, e agora eu vi a notícia, 12 passaram com nota máxima, 12 pessoas, irmãos. É educação muito baixa. Nós estamos pagando um preço de desrespeito, de desonra, porque a gente rompeu a aliança com Israel. Quero apresentar o último conceito de hoje. Um bom solo determina uma boa colheita. É por isso que os agricultores passam mais tempo escolhendo e preparando o solo do que semeando. Você chega numa fazenda, há meses de preparação do solo, porque eles não querem desperdiçar semente boa e cara de café que ele vai colocar no solo. Não, ele pagou mais caro por uma semente boa, ele vai desperdiçar? Não. O texto que nós lemos no início fala que a semente é boa, e a mesma semente, o semeador tinha na sacola dele, na pochete dele lá, só sementes boas. A primeira cai à beira do caminho, chão pisado, chão batido, porque não tinha profundidade, ela não entrou. E aí os passarinhos vieram, disse o Senhor, e levaram a semente. Na parábola, só um solo estava preparado para receber a semente. Talvez você conheça alguém que recebeu a semente da palavra, mas não frutificou de imediato. Por quê? Solo batido, beira de estrada. A Bíblia diz, ouve a palavra, mas não entende. Já ouviu tanta coisa, já se envolveu com tanta filosofia, o coração acabou ficando endurecido, como solo que já muita gente pisou, muitas experiências ruins, viu muita coisa, se fechou, e aqui a semente é roubada pelo diabo. É uma semente boa, caiu na terra, como jogar uma semente em cima desse carpete aqui? Vem um passarinho e leva, por quê? O carpete não vai absorver. É um solo batido, beira de estrada, disse o Senhor. O segundo solo é um solo pedregoso, e diz que a semente cai, a pessoa recebe com alegria, mas não tem profundidade, porque o solo tem pedras, e aí a semente não cria raízes. Quanta gente, irmão, já ouviu a palavra? Você deve lembrar de alguém que você trouxe na igreja, ouviu, e quando saiu daqui falou, glória a Deus, olha, fui tocado, meu Deus, eu quero estar aqui todo dia, eu quero entrar para o Sião, eu quero fazer discipulado, eu quero me batizar e tal, mas é um solo que ainda é muito pedregoso, e ele não foi preparado, a semente é boa e caiu ali, mas ela não tem como se aprofundar e criar raízes, e por causa disso, apesar de receber com alegria, a Bíblia diz que é um coração que não se deixa persuadir. Quando sai o sol, nas palavras de Jesus, que são as primeiras lutas, quando a coisa esquenta, aí a semente seca. A primeira é roubada, a segunda seca. A pessoa quer Jesus, ouviu a palavra, gostou, mas ela chega em casa, para uma família não crente,
E ela dá a melhor notícia do mundo: recebi Jesus hoje. Recebeu quem? Jesus. Onde você foi? Fui na igreja de crente. Que isso, está doido? Na nossa família todo mundo é de tradição católica ou de tradição espírita. Quem é você? Você está quebrando o ciclo e você está... Aí vem, a coisa esquenta. As primeiras provas, e aquela palavra que foi recebida com alegria, ela não ganha profundidade, não cria raízes, a semente seca. Terceiro solo espinhoso. Recebe a semente, mas disse Jesus: os muitos espinhos sufocam. Que espinhos são esses? Preocupações da vida e engano das riquezas. Aqui a semente não seca nem é roubada, ela se torna infrutífera. Mesma pessoa vem, recebeu a palavra com alegria, sai contente, mas aí começa: eu quero muito servir Jesus, mas aqui a gente tem um montão de coisa que a gente não pode fazer, né? Os bailes, os negócios, os pagodes, mulherada de sexta-feira, isso tudo tem que largar. Preocupações da vida, o engano das riquezas. Tem que dar dinheiro para a igreja? Não tem que dar dinheiro para a igreja. Se você é servo de Deus, você oferta por amor ao Senhor, que tem sido tão bem, e dízimo. Eu já ganho tão pouco, tirar 10%. Os espinhos começam a sufocar e a semente se torna infrutífera. Graças a Deus que a última semente, que é igual às outras, tão boa quanto as outras, disse Jesus, caiu em boa terra. O que é cair em boa terra? É o que ouve a palavra e entende. Eu entendi. Jesus morreu em meu lugar. Sou um miserável, tinha que estar morto, tinha que ir para o inferno, mas Ele mudou meu destino, Ele mudou meu nome. Ele me fez co-herdeiro, Ele quer me levar de volta para Deus que me criou. Ele entende a palavra. Isso é solo bom que recebe a semente e frutifica. Aqui a semente morre. Ela não seca, ela não é roubada, nem fica infrutífera. Ela morre porque quando a semente morre, é aí que ela frutifica e frutifica muitíssimo. O que significa, irmãos? Preparar o solo significa hidratar, se ele é chão batido, remover pedras, se é solo pedregoso, e retirar espinhos. Aí você entende o seu papel. Você tem lá no seu trabalho, na sua vizinhança, ou dentro de sua casa, alguém que você quer que a semente da palavra germine, frutifique. Você tem um trabalho para fazer antes. É um solo batido, pisado, beira de estrada. Você vai ter que hidratar, para que fique macio e receba a semente. Outros você vai ter que remover pedras. Quantas pessoas que nós amamos e a gente diz: meu Deus, queria tanto que ela recebesse Jesus, mas tem tanta pedra naquele coração, o coração se petrificou, e você tem que ajudar a remover essas pedras. Outros casos, pessoas com o coração cheio de espinhos, e você, como semeador, tem que ajudar a retirar esses espinhos, para que a palavra ganhe acesso até o profundo da terra e possa germinar. Como semeador, gaste algum tempo com oração. Alguém está aí ainda? Amém. Jejuns. Amém. E bom testemunho. Amém. Preparando o solo que você pretende semear, para evitar desperdício de semente. Fique de pé, por favor. A pergunta que eu quero fazer para você de novo é: que semente você está plantando hoje, meu irmão? O que nós estamos plantando? Gastar tempo em oração e jejum. Talvez a receita, talvez não, seguramente, a receita para aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus, e você tem a palavra, seja antes de semear a palavra, hidratar o coração que está seco, para que a terra fique amolecida. Eu hoje estou certo, irmãos, que o meu testemunho sem abrir a boca, ele é muito mais poderoso do que a minha mensagem preparada com PowerPoint, que eu prego num culto de domingo. O meu testemunho. Eu nunca ouvi ninguém num restaurante ou na rua me elogiar pela palavra, porque não está ouvindo eu pregar. Nunca veio aqui. Agora, porque viram abrir a porta para minha esposa, a mulher, sem me conhecer, me parou lá no restaurante e falei: que bonitinho. Eu falei para minha filha: não tem homem mais assim não, minha filha, viu? Ele abrindo a porta para ela entrar. Eu falei: se essa pessoa me dá acesso agora para que eu fale a palavra, o coração está hidratado, irmãos. Ela quer ouvir a palavra de um homem que é gentil,
que trata bem a esposa. Agora, se ela me vê andando 10 quilômetros à frente, a Ângela andando depois da minha sombra, como fazem os coreanos, ou faziam, tem que andar depois da sombra do homem, que atenção essa pessoa vai querer me dar para que eu fale da palavra? Digo, Jesus é bom, mas ele não te aceitou ainda, ele não te acertou ainda, eu não vejo essa bondade na sua vida. Se ele não vê você sendo gentil, bom, com bom testemunho, como é que você quer que a palavra do evangelho que você tem aí frutifique na vida dele? Na academia, você chega na academia para malhar, você chega no mercado para comprar alguma coisa, como é que as pessoas olham para você? Com essa cara amarrada. Quem quer ouvir palavra de Jesus de uma cara amarrada, irmãos? Ninguém quer. Eu faço a minha escaneamento, eu chego no lugar, vejo o escaneamento. Com quem que você acha que eu quero estar do lado? Se eu tenho que escolher um lugar num avião, com quem que é que eu hoje faço esse parâmetro até quando entro num carro de aplicativo. E aqui na igreja tem alguns que dirigem. Entra, como é que está, meu amigo? Tudo bem? Bom dia. Pegou há muito tempo? Não. Falei, tá bom. Tá bonito o carro, hein? Bem tratado. Parabéns. Pai, ele não está querendo muita conversa. Como é que eu hidrato esse solo para poder falar de Jesus alguma coisa? Fico ali caçando, Senhor, como é que eu tiro essas pedras? Como é que eu arranco esses espinhos? E às vezes o coração se abre e aí vem uma conversa que facilita para você mandar Jesus na veia. Mas ele tem que ver em mim cordialidade. Se eu entro e arrebento logo a porta quando bato, ele já não quer mais conversa. Se eu entro num cumprimento, depois vou querer falar de Jesus, depois vou querer falar do santinho que ele tem pendurado lá no retrovisor, do adesivo que ele tem lá de Aparecida. Quem sou eu para falar se eu não agradei, se eu não irriguei, até não hidratei para falar de Jesus? Seu testemunho, irmão, ele abre portas, de boca fechada. Sua gentileza, sua cortesia, isso é algo que você faz preparando o terreno, para hidratar, remover pedras e retirar espinhos. Aí sim a semente tem lugar para cair e frutificar. Eu queria orar por você que está aqui hoje, e quem sabe você está começando no Evangelho, ou está se familiarizando com o reino de Deus, ou com a igreja, mas você pode ter identificado seu coração com essa palavra sobre os solos, sobre o terreno. Às vezes o seu coração é aquele terra batida, estrada, onde passou carruagem, carroça, cavalo, gente, e de tanta experiência ruim, de tanto ser pisado, você não quer ouvir de ninguém. Você se decepcionou com Buda, com Confúcio, com Anastácia, com Aparecida. Você não quer ouvir mais de mais um Deus. O coração está pisado. Mas essa noite a palavra de Deus também ela é água para irrigar seu coração, amolecer para você dizer, abra o meu coração para Jesus hoje. Às vezes é um coração pedregoso, ama ouvir a palavra, mas ela não floresce, ela não prospera, porque não tem chance de criar raiz, e aí você não consegue frutificar nisso. Quem sabe é um coração espinhoso, que está sempre preocupado com as coisas da vida, com os prazeres lá de fora, e aí a planta não cresce, a semente não prospera. Mas essa é uma noite que você está no lugar certo, você está na casa do semeador, está na casa do agricultor, e Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Ele disse, toda vara em mim tem que dar fruto, e se você está em Jesus, você vai frutificar, porque vai receber a seiva dele, para que você possa ser uma árvore frutífera em Jesus. Eu quero orar por você que está aqui hoje, que está dizendo, eu preciso da ajuda de Deus para que a palavra do Senhor germine no meu coração, frutifique. E como Jesus falou da semente de mostarda, que ele disse que é minúscula, mas ela gera uma árvore que até os ninhos, até os pássaros vêm fazer ninhos, que faz sombra para os outros, que fica de referência na estrada. Essa é uma oportunidade que você tem de dizer, eu quero oração, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração, para que a palavra não se perca, que a semente não se desperdice. Se você quer, enquanto nós cantamos, você tem a chance de vir à frente para nós orarmos por você. Já ouvi muita coisa, pastor, me decepcionei nas igrejas por onde eu passei,
vi coisas dos ministros fazendo e me escandalizei. Hoje quem está no Instagram aberto está recebendo muita informação ruim, muito escândalo, e isso às vezes tem feito seu coração se endurecer, dizer, eu não sei mais se eu quero. Quando eu recebo eu fico pensando, mas e se estou sendo enganado? Mas essa é uma noite para você abrir seu coração e dizer, Senhor, se tem pedra, tira, se tem espinho, arranca, se está duro, amolece, Senhor, meu coração. Eu quero que a Tua palavra floresça e prospere, que eu quero ser um semeador também, Senhor. Deixa eu usar esses últimos 2 minutos. Às vezes você está aqui e é membro até dessa igreja, ou membro de outra igreja, está nos honrando hoje, mas sua vida nunca alcançou a plenitude que Deus programou para ela, porque você sofreu alguma decepção no lugar onde veio, de um lugar onde veio, e por isso você não perdoou um pastor que passou na sua vida, uma decepção ministerial. Esses dias encontrei com um querido que falou isso, que ele passou na igreja dele, ele disse, não consegui perdoar. E você tem que fazer como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para que você possa ser uma árvore frondosa, frutificar na casa de Deus. Você não pode ter espinhos nem pedras no seu solo, porque a palavra entra e produza todos esses efeitos benéficos para o qual a semente se propõe. Pode ser que hoje você ouvindo essa palavra diga, eu ainda não me desliguei do lugar onde eu saí emocionalmente, porque eu espero uma palavra de perdão, um pedido de perdão. Irmão, esqueça isso, perdoe sem que te peçam perdão. Já passei por isso e tomei a atitude de perdoar unilateralmente, perdoar sem esperar que me pedissem, e como Deus me abençoou, me livrou dos meus pés de peso, para que eu pudesse voar novamente. Se você não está voando em Deus, tem um peso aí amarrado, e seu coração está envolvido em pedras ou espinhos, essa é uma noite para você ser curado, como nós cantamos. Esse é o lugar de cura. Nós queremos orar para o nosso irmão, declarar que o dia de hoje, dia 5 de fevereiro, é o primeiro dia da melhor fase da vida dele, um novo homem começando a partir de hoje. As coisas velhas já passaram, disse Paulo. Se alguém está em Cristo, nova criação, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, não numa igreja, não numa denominação, não na religião, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, na autoridade da tua palavra, e como igreja essa noite, nós nos levantamos contra tudo que amarra, contra tudo que traz pedras, contra tudo que é espinho na vida do teu Filho, Senhor. Nós viemos declarar, Pai, em nome de Jesus, uma nova criatura se formando, Senhor, completamente. O velho dê lugar ao novo do Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que não se põe vinho novo em odres velhos. Senhor, que haja reconstituição, que um novo odre, Senhor, seja levantado na vida do meu irmão, e para que o vinho do Senhor, a unção do Senhor, seja derramada sobre a vida dele. Que o conhecimento adquirido, Senhor, que a experiência adquirida, que as lições aprendidas, Senhor, sejam, Senhor, material de caminhada, Senhor, para ajudar outros. Deus, em nome de Jesus, faz dele um instrumento nas tuas mãos. Nós declaramos toda desonra desfeita, Senhor, e um novo caminho sendo trilhado, Pai, para a glória do nome de Jesus. Que o perdão teu seja derramado sobre ele, que ele derrame desse teu perdão sobre outros, Senhor. Que ele não mantenha ninguém na masmorra do seu coração, Deus, pelo que sentiu, o que passou, o que fizeram, o que ele mesmo fez. Perdoa pelo que ele fez, Senhor. Limpa completamente, Senhor, a ficha dele, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro que com isso portas novas se abram, caminho novo se avizinhe diante dele, se apresente diante dele, Senhor,
novos relacionamentos, novas amizades, novas portas, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E repreendo toda tentação, toda perturbação maligna, toda armação do inferno contra ele, eu repreendo e anulo agora. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz: amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, querido. Glória a Deus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: vão na paz do Senhor, que Deus os abençoe.